Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que nossa casa está totalmente protegida, guardada e vigiada pelo nosso Deus. A tua palavra diz, Senhor, que aquele que nos guarda não dorme. Por isso, Pai, nos livra da inveja, nos livra das orações contrárias, nos livra da maldade, nos livra de acidentes, nos livra de contrariedades, e que o Senhor guie os nossos passos pelo caminho da tua santa e poderosa vontade. Guarda nossos filhos, Pai. Proteja nossos filhos de toda a contaminação aqui desse mundo. Proteja a nossa vida, Pai, das ansiedades, das preocupações, das pressões deste mundo ou de pessoas ao nosso redor. E nos dá da tua sabedoria, meu Pai. Nos dá da tua graça, nos dá do teu favor. Nós pedimos, Pai, que o Senhor envolva a nós e envolva a todos da nossa casa na tua glória, que a glória do Senhor, a presença do Senhor esteja na nossa casa, esteja na nossa vida continuamente. Eu oro, Pai, por todo tipo de enfermidade, para que haja cura. Eu oro para que pessoas que estão doentes fisicamente ou emocionalmente sejam curadas agora. Eu oro pela cura da tireoide. Eu oro pela cura da coluna, eu oro pela cura do câncer, eu oro pela cura da alergia, eu oro por todo tipo de problema motor e declaro saúde no corpo físico dessa pessoa. Do alto da cabeça à planta dos pés, haja uma restauração completa e total no corpo dessa pessoa. Eu te peço, Pai, toca ela, Jesus. Toca com o teu poder. A tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Por isso declaramos saúde agora, tocando nos teus órgãos internos, saúde tocando no teu sangue, saúde tocando no teu sistema imunológico, a saúde, o poder de Deus envolvendo você completamente, curando feridas na boca, feridas na língua, restaurando completamente feridas nas pernas, nos pés. Declaramos saúde total e completa. Também oro, Pai, por toda pessoa, Pai, que é um vendedor, por toda pessoa que tem projetos na sua vida financeira e que está enfrentando desafios. Que o Senhor neste momento abençoe essa pessoa com prosperidade, com provisão, com bons negócios, com boas vendas. No nome de Jesus pedimos a tua bênção. Pedimos que o Senhor abençoe o trabalho dessa pessoa. Pedimos que o Senhor coloque as pessoas certas. Coloque pessoas que têm condições de comprar. Coloque pessoas no caminho dela, Senhor, que podem ajudá-la, que podem até mesmo, Senhor, serem um canal de bênção, uma ponte de destino para outras pessoas. No nome de Jesus. E tudo aquilo que está atrapalhando a vida dela, tudo aquilo que traz confusão, tudo aquilo que traz conflito, que caia por terra, no poderoso nome de Jesus. Que toda a opressão que essa pessoa sente, toda a dor de cabeça, toda a aflição saia no poderoso nome de Jesus Cristo. Toda seta maligna mandada contra ela, toda seta de maldade, toda seta de contrariedade, caia por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai. Dá vitória, Pai. Dá vitória, Pai, em nome de Jesus. Dá vitória, Pai, dá vitória. Honra a fé dessa pessoa, honra a sua casa e honra a sua família, no nome de Jesus. Amém e amém. Pega a sua carta agora para Jesus, nós vamos orar e consagrar a sua carta para Jesus. E se você ainda não baixou, vá lá no meu site, baixa gratuitamente a sua carta. E se não conseguir baixar de qualquer maneira, pega uma folha de caderno, e ali faz a sua carta para Jesus, abrindo seu coração para Ele e fazendo as suas petições. Diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu te apresento a minha carta, eu apresento o meu clamor, apresento o meu coração, as minhas necessidades. Entrego nas tuas mãos e eu peço resposta do Senhor na minha vida. A tua palavra diz que quem pede, recebe, quem busca, encontra. É aquele que bate, abre-se-lhe-á. Pedimos milagres, pedimos favor de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Estamos aqui nesse propósito, apresentando a nossa carta para Deus às 6 da manhã e às 18 horas. E convido você a não quebrar esse propósito. Seja britânico no horário. Entre ao vivo comigo, esteja aqui na oração. Você vai ver que vai ser muito bom você estar nesse propósito. Inclusive, estamos num jejum oficialmente de 30 dias, então não é só oração e jejum, 30 dias, da meia-noite ao meio-dia, ou tirando alguma coisa que você gosta muito do seu cardápio, do seu dia a dia. E se você disser assim, eu não posso fazer jejum, não tem problema, fica só na oração. E se algum dia você não conseguir entrar ao vivo, entre depois, mas não quebre o propósito. Escreve aqui nos comentários, tô firme nesse propósito. Escreve aí, tô firme nesse propósito. No nome de Jesus. Não deixa, o diabo tirar você da presença de Deus. Não deixa ele lhe distrair. Não deixa o cansaço. E em nome de Jesus que você também não esqueça. Amém? Que o Senhor te guarde nesse propósito. Que você faça esse propósito do jeito certo. E você seja honrado por Deus. Amém? Inclusive quero pedir que você compartilhe agora essa oração, essa live com 10 pessoas. Manda aí para 10 amigos, manda para parentes, manda para amigos, compartilha nas tuas redes sociais, você que tem redes sociais, você pode fazer isso. Eu sei que você pode. Talvez você diga, não, mas eu não gosto de misturar as coisas. Não é mistura, é fé, é amor, é entrega, é oração que vai abençoar. Então compartilha, abençoe a vida de alguém em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você, mas antes disso eu quero dar um testemunho aqui para a glória de Deus, da Elida, que nos acompanha aqui nas orações, e ela escreveu assim, eu faço as orações com você há cerca de 2 anos, tomo remédio para tireoide e no ano passado fiz uma ultrassonografia em que foi encontrado um nódulo, sendo necessário acompanhamento de 6 meses. Várias vezes você orava sobre nódulos na tireoide e eu sempre declarava e tomava posse da cura. Hoje fui realizar outra ultrassonografia e a médica falou que não encontrou nenhum nódulo. Agradeço a Deus em primeiro lugar por usar a sua vida e nos abençoar. Que Deus continue abençoando a sua vida e da sua família. Glória a Deus, irmã. Jesus Cristo cura. Ele opera milagres. Ele é Deus de maravilhas. Amém? Hoje eu quero falar quando a nossa alma pede socorro. Às vezes, existem sinais silenciosos que a nossa alma está gritando, que a nossa alma está querendo nos chamar para uma conversa. Por isso, não é só estresse como você pensa, não é só estresse, tem outras coisas aí e nós vamos falar sobre isso hoje, certo? Quando a tua alma pede socorro. Existe uma conexão alma e corpo. Eu creio que se a sua alma estiver perturbada, ela afeta seu corpo. Eu creio nisso, certo? Se a sua alma estiver perturbada, ela afeta o seu corpo. Emoções mal resolvidas, elas acabam de alguma maneira prejudicando você. Elas acabam afetando você. Você pode ver, você fica muito tempo preocupado, ansioso, daqui a pouco você está com peso nas costas, com dores de cabeça e outras coisas. Ansiedade, culpa e amargura não ficam só na mente. Elas corroem por dentro a nossa alma. Você é um ser que tem 3 partes. Você é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. E a sua alma é um tipo de corpo. A sua alma é um tipo de corpo, assim como o seu espírito. Agora, a gente pensa que está só na cabeça da gente algumas coisas, quando na verdade a tua alma é um corpo. A tua alma é um corpo. E quando você está perturbado, está estressado, toda a tua alma fica agitada. É por isso que em Provérbios 17, 22 diz assim, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos. O que a Bíblia está dizendo? Que se você se entrega, vai prejudicar teu corpo. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Se você se entrega para uma coisa, esses dias uma pessoa, ela teve uma revelação de Deus e ela me pediu ajuda para entender o que Deus estava querendo mostrar para ela.
Você sabe o que Deus me mostrou? Naquela revelação que Deus deu a ela, que ela precisava e dependia dela ter uma reação por aquilo que viria. Alguns dias depois, foi descoberto que o tumor que foi retirado não era um tumor benigno e que iria ser necessário passar por um tratamento. E exatamente como a direção que eu falei, como a direção que eu dei. Porque eu entendo que Deus estava querendo falar com aquela pessoa que ela precisava estar muito bem emocionalmente para lidar com os desafios que tinha pela frente. Os desafios que tinha pela frente. E Deus iria capacitar, mas a pessoa tem que fazer a parte dela. Sendo uma pessoa animada, uma pessoa que não desiste da vida, uma pessoa com a cabeça no lugar, acreditando na cura, acreditando no melhor. Muitas vezes não é só estresse, são emoções não tratadas que acabam trazendo doenças silenciosas, emoções que matam e que destroem em silêncio. O que a ciência e a Bíblia confirmam, que raiva constante traz um tipo de desequilíbrio, muitas vezes até mesmo na sua pressão, em doenças, amargura. Você está amargo, sabe? Você está corroído de uma raiva. Isso pode até, sabe, mexer com o seu corpo físico. A culpa, a pessoa carrega uma baixa autoestima e, inclusive, ela acaba até desenvolvendo, sabe, alguns tipos de doenças. E tudo isso são sentimentos não tratados que acabam virando prisões invisíveis. Davi disse: "Por que estás abatida, minha alma? Espera em Deus, porque ainda o louvarei." Ele estava dizendo isso para ele mesmo, ou seja, ele estava abatido, mas ao mesmo tempo que ele estava abatido, ele estava dizendo por fé: eu vou melhorar, eu ainda vou ver Deus agir nessa situação e eu já vou louvá-lo, porque eu sei, sempre dá certo quando confiamos em Deus. Saul permitiu que a inveja o consumisse. E o que aconteceu com ele? Terminou em ruína. Olha a inveja que ele tinha de Davi. É por isso que a gente não tem que ter implicância com as pessoas. Porque às vezes você tem implicância com uma pessoa, assim como Saul pegou uma implicância com Davi e terminou arruinado. Foi morto no campo de batalha, perdeu seu reinado, perdeu seu filho naquele dia também da batalha, agiu como um louco, perdeu o tempo da vida dele perseguindo Davi. Para que tudo isso? Às vezes o fato, sabe, de você se implicar com uma pessoa vai prejudicar não o outro, vai prejudicar você. É por isso que a gente tem que aprender, sabe, a largar sentimento ruim, a não falar sobre certas coisas que não nos fazem bem, que não nos dão alegria, que não nos dão prazer. Nós temos que aprender, sabe, a desconectar a nossa vida dessas coisas. Caim não dominou a sua ira. E o que aconteceu com ele? O levou a matar o próprio irmão. Exatamente. Caim não soube se dominar, não soube se governar e acabou perdendo o irmão. Tudo por causa dos ciúmes, por causa da inveja, por causa de um sentimento corrosivo que ele não conseguiu lidar. É por isso que você tem que cuidar desses sentimentos aí dentro de você, que te corroem, que não estão fazendo bem para você. É por isso que a oração é a respiração da alma. A oração é a respiração da alma. Você entra aqui, mesmo que você entre aflito, angustiado, você sai daqui dessa oração leve, você sai tranquilo, você sai em paz, você sai bem. Por quê? Porque você fez a sua alma respirar. Davi, mesmo ferido,
chorava, se arrependia e se entregava a Deus. E o que Davi encontrou? Encontrou cura. Encontrou redenção, misericórdia. Por quê? Porque ele ia a Deus. Ele aprendeu a ir a Deus em vez, sabe, de somatizar aquelas dores dentro dele. Eu estava conversando com um empresário, um cara assim muito bem sucedido financeiramente, muito bem sucedido. E ele me disse que teve um câncer. E ele disse assim, eu acredito que o câncer que eu tive, né, com menos de 40 anos, foi porque eu somatizei, ele disse. Era tanta preocupação, era tanta coisa em cima de mim, e aquilo ali foi me matando por dentro, aquilo ali foi me destruindo. E quando eu descobri que eu tinha um câncer, e eu tive que passar por cirurgia, por tratamento, e Deus me deu o livramento. Eu quero que você entenda uma coisa, tudo aquilo de ruim que você alimenta dentro de você, o que você guarda dentro de você, isso prejudica. Prejudica mais cedo ou mais tarde, vai prejudicar. Então quem guarda rancor adoece e quem libera perdão encontra a vida. Agora, o que fazer com essas emoções mortais que vêm a nós? Não negue. Reconheça e entregue a Deus. Passos que você tem que ter quando você reconhecer que existem sentimentos ruins e tóxicos dentro de você. Reconheça a emoção, ore e confesse, entregue nas mãos de Deus isso, perdoe e libere, porque toda cura começa com perdão. Então a gente fica assim pensando que a raiva é ter justiça. Não, a justiça vem com o pedido de perdão. Quando você perdoa aquela pessoa, quando você libera ela no mundo espiritual. E também quando você procura apoio, porque tem certas dores de alma que a pessoa tem que procurar um profissional. Ela tem que procurar uma terapia, uma comunidade, um discipulado, para se ver livre daqueles sentimentos ruins e negativos. A cura sempre vai começar na presença de Deus. Emoções mortais são neutralizadas por emoções espirituais. Ansiedade, você troca pela paz de Cristo, como está lá em Filipenses capítulo 4. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A amargura, quando você está amargo por dentro, perdoe. Quando você está com medo, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Ou seja, se você andar em amor, o medo não vai mais te governar, não vai mais escravizar você. E a culpa, Romanos 8:1, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo não apenas salva, mas Ele cura as suas emoções negativas. Em João 10:10, a Bíblia diz que Jesus nos chama à vida abundante. E isso inclui uma alma saudável, emoções alinhadas, um corpo fortalecido. Não carregue fardos invisíveis. Em 1 Pedro 5:7 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre Ele toda a ansiedade. Faça assim com as mãos. E repita comigo essa oração. Senhor Jesus Cristo, te entrego todas as dores da minha alma. Entrego nas tuas mãos. Perdoo os que me feriram. Entrego na tua mão aquilo que não entendi na vida. Traga cura à minha alma. Cura-me, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e presta atenção em 2 recados que eu tenho para você. O primeiro recado é que você tem que se tornar aluno da academia aqui no Global. É um convite que eu faço para você. Sabe por quê? Gente, quem estava na aula hoje da academia sabe o que eu estou falando. Foi diferente, foi incrível. Você pode se tornar meu aluno através do link que está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no site www.vinicius7.com.br. O segundo anúncio é que a Escola de Profetas, que eu irei ter nos Estados Unidos em julho, e a Escola de Profetas que terei em maio, as inscrições já estão abertas. E a gente abriu bem antes para você poder comprar passagem barata
te hospedar num hotel, pagar mais barato, certo? Então, entra lá no meu site e já faz a tua inscrição. Por quê? Porque as vagas são limitadas. E, sabe, Deus tem nos tocado tanto nesses eventos, tem sido algo tão especial. Então, maio, teremos uma escola de profetas em São Paulo e em julho nos Estados Unidos, tá? Se você tem amigos nos Estados Unidos, inclusive, manda para eles estarem junto com você nessa escola, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Compartilhe agora com 10 pessoas, certo? E essa carta para Jesus aqui, ó, você pode baixar lá no meu site, é gratuito para baixar, tá? Aí aqui você faz a sua oração, os seus pedidos, e cada oração que você participar, você vai marcar aqui. Você vai pegar uma caneta e vai marcar nesse pontinho branco aqui, tá? Que você participou da oração, ok? E você que está aqui pela primeira vez, 6 da manhã e 18 horas, vem orar conosco em nome de Jesus, ok? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar pela sua vida. Deixa eu orar pela tua casa. Deixa eu orar pela tua família, no nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Graças te dou, tua fidelidade tem estado na nossa vida. Senhor, toque com teu poder na vida de cada pessoa que está orando comigo agora e livre essa pessoa de todo mal, livre ela de todo laço, livre ela de toda investida de Satanás, no nome de Jesus. Apresentamos a ti, Jesus, a nossa carta e pedimos a tua bênção, pedimos resposta de oração. Pedimos, Pai, pega nossos pedidos, nosso clamor, nosso coração, o pedido pelos nossos filhos, pela nossa vida profissional, e pedimos o favor do Senhor. Toque, Jesus, em cada carta que está sendo apresentada a Ti, cada mão, Pai, que está levantada neste momento, apresentando a sua carta para Ti. Senhor, nós declaramos vitória. A Tua palavra diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Apresentamos a nossa carta para Jesus, nosso pedido de oração, e pedimos a bênção do Senhor. Aquele que está pedindo cura, que haja cura. Aquele que está pedindo um milagre de provisão, que haja esse milagre. Aquele que está pedindo em favor dos filhos, do casamento. Aquele que está pedindo por uma situação difícil. Meu Pai, entra com provisão, com livramento, com milagre, com intervenção. É o que nós pedimos a Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Diga assim comigo, gratidão, meu Deus, por ter me ouvido. Aleluia. Compartilhe essa oração com pelo menos 10 pessoas. Vocês podem fazer isso, gente. Cada um pode aqui compartilhar com 10 ou mais até. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Um abraço a todos e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo
e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, um avanço sobrenatural acontecendo na tua vida. E que também novos projetos, um novo tempo, novos relacionamentos cheguem na tua vida e na tua família. Que o Senhor revele a plenitude do seu propósito a você e a todos da sua casa. E apresentamos diante de Deus todas as cartas, todas as orações específicas que têm sido feitas. Oramos e pedimos resposta do Senhor, intervenção, milagres, um liberar do sobrenatural de Deus, um liberar do favor do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, toca com teu poder em cada pedido de oração, que sonhos sejam realizados, que projetos deem andamento, em o nome de Jesus. E te pedimos também a provisão, Pai, para todo projeto, para todo propósito. Libera da tua graça e libera do teu favor. É o que nós pedimos, Pai. Também oramos por todo aquele que chegou aqui nessa oração doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor cura. Nós colocamos a nossa fé em ti, Jesus, e declaramos saúde sobre o corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés. Que toda alergia, que todo câncer, que toda infecção, que todo tipo de inflamação, de dores no corpo, rendam-se a Jesus Cristo. Dizemos a cistos, a microcistos, a todo tipo de nódulos, rendam-se ao poder de Jesus Cristo. Declaramos saúde, que o toque da graça de Deus toque no seu corpo físico agora, removendo todo o mal e trazendo uma plena saúde, uma plena restauração em o nome de Jesus Cristo. Que todo movimento que não se havia mais, que haja uma restauração. Oramos em o nome de Jesus também por todo tipo de problema na alma, por todo tipo de enfermidade na alma, para que haja cura e restauração. Leva embora, Senhor, a ansiedade, leva embora a depressão, leva embora toda doença de alma e traga, Senhor, a cura total, o alívio, a paz que excede todo entendimento, no nome de Jesus, sobre a vida dessa pessoa. Amém e amém. Glória a Deus. Deus vai falar com você hoje nessa oração. E a palavra para você é: não deixe nada nem ninguém pressionar você. Nós temos que ser guiados por uma única coisa, que é a voz do Espírito Santo. Não podemos permitir que as pressões de fora venham influenciar na nossa decisão e muito menos o nosso propósito. Essa foi a palavra que o Senhor me deu, quero compartilhar com você hoje. No final nós vamos fazer outra oração profética, mas antes disso, eu quero dar um testemunho que eu recebi. O testemunho da Deusilene é o nome dela, e ela escreveu assim: já estou acompanhando há mais de 3 anos as suas orações das 6 das 18, e meu milagre foi que meus pés estavam muito inchados e a panturrilha não desinchava de jeito nenhum. Fui diagnosticada com uma doença venosa crônica, mas comecei a orar e em um dos dias o Senhor falou sobre pés inchados. Tomei posse e fui curada. Até hoje, nunca mais senti nada. Meus pés e minhas pernas voltaram ao normal. Que Deus continue te abençoando e dando saúde a você e a toda a família. Muito obrigado. Deus te abençoe. Jesus faz milagres. Jesus opera o impossível. Nós cremos nele. Toda honra e toda glória sejam dadas a Jesus. E você que está com um problema aí, ou conhece alguém que está com um problema, eu quero dizer para você que Jesus pode. Amém? Mande essa oração. Mande essa oração agora para alguém que está passando por um problema de saúde, para alguém que está lidando com uma doença, que está passando por uma situação difícil. Seja um canal de Deus na vida de alguém. Agora compartilhe. Compartilhe não com 10 nem com 20, mas com o maior número de pessoas que você puder. E que Deus te abençoe e te recompense
Amém? Que Deus te recompense. Se você está sendo abençoado, você tem que aprender a abençoar. Nós não podemos comer o pão sozinho, nós temos que aprender a repartir o pão, abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero compartilhar essa palavra que está no Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos: mas quando Ele, o Espírito da verdade, vier, Ele os guiará a toda a verdade. Porque Ele não falará por iniciativa própria, mas falará tudo o que ouvir. E Ele revelará a vocês o que está por vir, ou o futuro. Quem é essa pessoa? É o Espírito Santo. É muito importante você não permitir nem que as suas decisões e nem o seu propósito sejam influenciados por terceiros. As pessoas, elas podem querer te ajudar e estarem lhe atrapalhando, mesmo sem uma intenção real. Porque a vontade de Deus para a nossa vida, ela precisa ser muito clara no nosso coração e na nossa mente. Porque as pessoas sempre vão tentar manipular a vida de outras pessoas. Vão tentar manipular a decisão e vão tentar manipular o propósito. Você lembra quando Jesus falou para os discípulos que ele ia ir à cruz? Que fazia parte do destino dele ir à cruz e morrer pelos nossos pecados, dar a vida por nós. A Bíblia diz que Pedro quis impedir isso, que esse propósito na vida de Jesus, que Jesus havia falado, se confirmasse. Pedro disse: Senhor, não fala isso de ti, isso não vai acontecer, não se preocupe. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Porque Jesus entendeu que ali naquele momento era um pensamento humano, era algo maligno, que estava tentando interromper um propósito. As pessoas vão tentar interromper algo que é de Deus para a nossa vida. Elas vão tentar lançar todo tipo, de ideia que não vai dar certo, que você não é chamado para isso, que isso não é bênção para a sua vida, para tentar, impedir você de viver o propósito de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que está entrando no nosso ouvido. Nós precisamos ter ouvidos abertos para ouvir a Deus, para sermos guiados pelo Espírito Santo, pela verdade de Deus, e não pelo achismo das pessoas. As pessoas podem ter uma visão que não está alinhada com o propósito de Deus, uma visão errada. As pessoas podem estar com uma visão errada do destino de Deus para a tua vida. É por isso que, quando se trata do futuro, você tem que consultar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que precisa ser consultado sobre o nosso futuro. Não é a opinião das pessoas. Então não tente terceirizar as decisões do seu futuro para a vida de outras pessoas. Tem sempre gente que diz assim para mim: o que você me diz sobre o meu futuro? Puxa, o que eu posso dizer? O que a Bíblia diz, que Deus tem bons pensamentos para você. Agora, eu não posso decidir sobre o seu futuro. E eu não posso também comandar o seu futuro e não quero fazer isso. Eu não quero, eu não posso, eu não estou autorizado a isso. Mas é meu trabalho mostrar para você que Deus tem um plano para a sua vida. E que Ele tem um propósito específico para a sua vida. Só que o que as pessoas tentam fazer? Elas tentam nos pressionar nas nossas decisões. A manipulação, o jogo da manipulação é muito perigoso. Quando as pessoas elas querem, manipular você. Elas querem tirar coisas que Deus colocou no seu caminho. Elas querem fazer você desistir dos seus sonhos. Elas querem dizer para você que é impossível você caminhar por um propósito maior. Elas querem dizer para você que não tem
Não tem como você conseguir, sabe, conciliar algumas coisas que você vai ter que largar algo. E nem sempre Deus quer que você largue. Algumas vezes Deus, Ele está querendo lhe alinhar para um propósito, lhe alinhar para algo maior. E você precisa compreender isso. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é o propósito dele para você? Tem coisas que não é a vontade de Deus para a nossa vida. E por que a gente vai querer andar por aquele caminho se não é a vontade do Senhor? Por isso nós devemos sempre ser guiados pela verdade, guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, pela voz de Deus. Não podemos deixar nada nos influenciar, nada nos tirar, sabe, daquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. O que Deus tem reservado para nós é algo único, o que Deus tem reservado para nós é algo especial e nós não podemos deixar outras pessoas influenciarem no propósito de Deus para a nossa vida. Eu vim aqui hoje, sabe, com essa certeza de compartilhar essa palavra com você, porque as pessoas estão sempre dando pitaco na nossa vida. Não sei se acontece isso com você, mas comigo acontece toda hora. As pessoas querem dar ideias, as pessoas querem, sabe, assumir o lugar da sua vida. É como se elas não tivessem vida e elas querem agora assumir a sua vida. Não deixe ninguém assumir a sua vida. Não deixe ninguém assumir, sabe, a direção da sua vida, a não ser o Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo, ele é a voz mais confiável que existe aqui nesse mundo. Nós precisamos compreender a voz de Deus, nós precisamos entender o que Deus está dizendo, nós precisamos caminhar pela verdade, caminhar pelo propósito de Deus e viver o que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos viver o propósito, viver a intensidade do que Deus tem para a nossa vida. Por isso, eu quero lhe mostrar que existe um propósito maior. Existe um propósito maior, existe um plano maior para a sua vida e você precisa viver o que Deus tem para você. E para viver o que Deus tem para você, a boa notícia é que você tem acesso àquele que já conhece teus dias, que é o Espírito Santo. Aprenda a ouvir a Ele. Não se distraia na sua caminhada. Não deixe ninguém se meter naquilo que Deus colocou no teu coração. Tem coisas que Deus coloca em nós e que as pessoas não vão compreender. As pessoas não vão entender o porquê das suas decisões, o porquê que você está, sabe, fazendo certas coisas, mas você sabe, porque Deus colocou algo aí dentro de você, Deus colocou um desejo dentro do seu coração, Deus colocou uma palavra dentro de você, Deus deu uma direção para a sua vida. Siga essa direção, siga esse propósito, siga esse caminhar no Espírito e você vai viver as promessas de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E se você não ouviu a palavra que eu ministrei hoje pela manhã, escute, porque eu falei de como quebrar ciclos. Eu falei um pouco hoje de como é importante você, sabe, ser um Finéias, alguém que não vai permitir com que alguns genes sejam passados para os teus filhos e para os teus netos. Eu fiz uma comparação, inclusive, com a vida de um ministro do Evangelho e a vida de uma pessoa, sabe, que vivia uma vida torta. Toda a linhagem da vida daquele ministro foi uma linhagem de pessoas bem-sucedidas, enquanto a linhagem daquela pessoa, sabe, que sempre viveu quebrando princípios, toda a linhagem dele foi uma linhagem de pessoas problemáticas, uma linhagem de pessoas que nunca viveram coisas grandes e a maioria deles acabou, sabe, em lugares de dificuldade, em lugares de miséria. Por isso que nós temos como quebrar ciclos, nos posicionando em fé e não aceitando com que algumas coisas venham a ter algum tipo de poder sobre a nossa vida. Eu deixo essa instrução ao teu coração
Sei que essa foi uma palavra profética que Deus me deu. Essa foi uma palavra profética e que vai te abençoar tremendamente. Então escute a palavra que foi ministrada hoje, vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Amanhã, segunda, terça e quarta, eu estou ao vivo na academia aqui no Global, a partir das 9h45 da manhã, tá? Eu convido você a se tornar nosso aluno, a começar a caminhar por princípios proféticos. E também lá dentro da academia nós estamos dando direções especiais, aconselhando as pessoas. É ao vivo, é comigo, você vai entrar numa sala comigo e você vai ser muito abençoado. Amém? Eu convido você a estar com a gente, vai ser algo incrível e maravilhoso. Então, se você quer ser nosso aluno na academia aqui no Global, vá até o meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno. Também temos nossos livros que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o meu devocional 1, Café com Jesus, e esse aqui é o devocional 2. Esses devocionais certamente vão trazer muita coisa boa para a sua vida, vão te abençoar. Inclusive você pode dar de presente para outras pessoas e você pode adquirir também lá no nosso site. Tem pessoas que não investem em uma leitura sadia. Eu compro não sei quantos livros por mês, talvez 10 livros por mês ou mais. Estou sempre adquirindo novos livros, estou sempre buscando mais de Deus para a minha vida e eu creio, isso faz a diferença na nossa vida. Amém? Muito bem. Enquanto eu declaro o Salmos 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. Se não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e compartilhe agora com o maior número de pessoas que você puder essa live. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Vamos pegar a nossa carta e vamos apresentar diante de Deus. Você que está aqui pela primeira vez, baixe essa carta lá no meu site e se não conseguir, pega uma folha em branco mesmo e faz uma carta para Deus com detalhes, falando do que você está pedindo a Ele, apresentando tua vida, tua família, coloca o nome dos teus filhos. Essa é uma carta pessoal, certo? Você vai escrever a sua carta para Deus, certo? Comece a sua carta aí, querido Deus, eu apresento minha vida, minha família, as decisões que eu tenho para tomar. Você vai fazer uma oração específica para Deus. Hoje é o 7º dia desse propósito. E nós estamos firmes aqui nesse propósito, crendo na resposta do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti o pedido que cada um está fazendo diante de Ti. Esta carta, Pai, também ela é um pedido do coração. Ela é também, Senhor, um clamor sincero, pedindo, Senhor, a Tua intervenção, pedindo a Tua bênção e pedindo a Tua resposta. Eu apresento diante de Ti, Pai, todas as cartas que estão sendo feitas, aquelas que ainda serão feitas. Eu coloco diante do Senhor e eu peço uma intervenção do Senhor. Eu peço um milagre do Senhor. Senhor, cada pessoa que fez a sua carta, que apresentou sua família, que está pedindo provisão, que está pedindo justiça, que está pedindo um milagre, nós oramos e declaramos: haverá milagres, haverá intervenção.
haverá o mover de Deus, o sobrenatural do Senhor. Toca, Pai, com o teu poder na vida dessa pessoa e libera favor sobre ela, libera graça sobre ela, Pai. No nome de Jesus Cristo eu oro para que todas as barreiras que têm se colocado no caminho dessa pessoa, que essas barreiras sejam desfeitas agora. Eu declaro, Pai, que o teu milagre, o teu sobrenatural irá ser liberado na vida dela, na sua família, nos seus negócios e projetos. Senhor, traga prosperidade a essa casa. Oramos para que todo ciclo negativo seja quebrado em nome de Jesus. Que essa pessoa, Senhor, ela venha a ser alguém que venha a quebrar barreiras, a quebrar bloqueios, a interromper ciclos negativos e que através dela venha uma família próspera, venha uma família saudável, venha uma família que tema a Deus, venha uma família que cumpra princípios no nome de Jesus Cristo. Te pedimos, Pai, o teu favor, te pedimos a tua bênção e que a tua mão de poder seja liberada sobre a vida dessa pessoa. Toque-os com o teu poder, Pai, e com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Pedimos o teu favor e pedimos o teu sobrenatural. Em o nome de Jesus, Pai, nós pedimos o teu toque, pedimos que a tua mão de poder seja sobre essa pessoa, dá vitória para ela. Libera do teu milagre, libera do teu sobrenatural. Espírito Santo de Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Toque com poder, Pai, toque com graça e toque com favor. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Eu quero profetizar algo sobre a tua semana. Eu não quero encerrar essa oração sem profetizar algo. Eu profetizo em nome de Jesus portas abertas. Eu profetizo provisão extra. Eu profetizo novas conexões, novas ideias, novos projetos, a realização de sonhos. E que Deus te fortaleça para todo tipo de desafio. E que a presença do Espírito Santo não falte para a tua vida. Que você possa romper e que você possa ser um testemunho na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que a tua família é bendita, que você é abençoado, que você está debaixo de um favor, de algo extraordinário de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você concorda comigo em fé, em oração, compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estamos juntos aqui. Paz, prosperidade e favor de Deus sobre ti. Até mais.